Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração no dia de hoje. Hoje, domingo, dia de EBD, e vamos estudar o pecado corrompeu a natureza humana. Lição 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo é: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas dentre o ventre materno. Aqui mostra que o pecado afetou a nossa natureza, que era santa, incorrupta, perfeita, passou a ser profana, corrupta e era perfeita, ficou imperfeita. Então o pecado afeta todas as esferas do nosso corpo, físico, mental, espiritual, todas as nossas áreas são afetadas por causa do pecado. Na leitura diária de segunda-feira, Salmo 51, 5 diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o pecado vem desde o ventre materno. Já nascemos pecadores. Isso não é uma escolha, é uma tendência. O pecado vem por causa da iniquidade de Adão. E todos morrem por causa de Adão e Eva, que pecaram no início. Então, a consequência do pecado é nós nascer pecadores. Em Eclesiastes 7:20 diz: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, mesmo a gente sendo cristão, a gente vai pecar. A gente não vai ser 100% justo. Lógico, isso não abre espaço para, de livre e espontânea vontade, você escolher o mal. Mas na decorrência da vida haverá deslizes por nossa natureza ser corrompida. E por nós não sermos justos. Só vamos ser justos e com uma natureza limpa quando Cristo voltar e nos transformar. Até lá haverá lutas contra o pecado, contra a injustiça, contra tudo que é mal nessa terra por causa do pecado que afetou a natureza humana. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, conforme sua santidade e perfeição. Quando Deus criou Adão e Eva, criou perfeito, limpinho, pronto para habitar a terra e ter os seus descendentes perfeitos. Mas o pecado se originou, primeiramente no céu, com a queda de Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra o Criador e trouxe essa rebeldia para a terra. Tinha uma prova de fidelidade. Adão e Eva podiam comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O único lugar que eles podiam ser tentados era nessa árvore. E Eva se separou de Adão e comeu o fruto e deu para o seu esposo. Aí passamos por uma humanidade pecadora, igual o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Se rebelamos contra o Criador, aquilo que era natural, buscar a Deus, não passa mais a ser natural. Passamos a ter vergonha de Deus. Começamos a gostar das coisas profanas. Começamos a gostar do mal, da iniquidade. E só com a vinda do Messias que Cristo nos liberta dessa corrente e nos reconcilia com Deus, nos religa com Deus, com o Pai. Por meio de Cristo Jesus,
podemos ter a nossa vontade liberta do pecado e viver em santidade. Lógico, sempre com alguns percalços, porque não somos perfeitos. Perfeição só no céu. Introdução. Com palavra-chave, então, dessa semana é o pecado que a gente estudou. O comentário diz: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração. Isso é um ensinamento bíblico. Se alguém dizer que a gente consegue viver sem pecado, isso não é ensino bíblico. Se alguém fala que a gente não nasce pecador, isso também não é ensino bíblico. Os dois versos que eu li mostram que nascemos pecadores e vamos pecar até na volta de Jesus. Só quando Cristo nos restaurar que vamos ser perfeitos. Lógico, também mais uma vez eu abro um entre aspas. Isso não é da vontade à carne. Já que eu vou pecar, então vou andar deliberadamente no pecado. Andar deliberadamente no pecado é uma transição que Deus perdoa, mas é que não podemos ter como cristão, não é uma atitude correta. O pecado será intrusivo em nossa vida, será apenas um deslize, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos convencer do pecado, ele vai mostrar que estamos errados e vamos nos arrepender, e ele vai dar o poder de vencer esse pecado. Não importa qual é o pecado, mas o Espírito Santo dá o poder de vencer por meio de Cristo Jesus. Mas mesmo assim haverá deslizes. Não há ninguém justo, não há ninguém perfeito nessa terra. Então por isso que não podemos apontar para os pecados das outras pessoas. Temos que ajudá-las a vencer. Temos que ajudá-las a encontrar a Cristo, pois só com Cristo podemos ser justificados, ser justo e vencendo o pecado dia após dia. A luta contra o pecado é dia após dia. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador e a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posterioridade. Então, a descendência de Adão e Eva foi maculada por causa do pecado. O único que nasceu sem pecado foi Cristo, pois ele nasceu, foi gerado do Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele não tem uma natureza corrompida, como nós temos. Por isso que ele viveu sem pecar e não pecou. E pôde morrer por nosso sacrifício e ressuscitou no terceiro dia para nos dar a salvação. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas, corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Não há quem busque a Deus por vontade própria eu vou buscar a Deus. Não existe isso. É o Espírito Santo que trabalha em nós, é Jesus que trabalha em nós para a gente ter a mente, o intelecto, a vontade, o espírito, a alma, o corpo desacorrentado do pecado, para entendermos o plano da salvação e aceitar Jesus como Salvador pessoal.
E qual foi a heresia que surgiu em relação a isso, já que a Bíblia é tão clara que o pecado afeta todo ser humano? Foi o pelagianismo, que falava que o ser humano nasce livre do pecado, não nasce pecador, e que ele se torna pecador por suas próprias escolhas, que é possível vencer o pecado. Pelágio acreditava nisso, mas esse é um erro doutrinário que foi combatido logo no início da igreja cristã. Então, aqui tem algumas religiões que acreditam nisso: as reencarnacionistas, a ciência cristã e o mormonismo. Todos acreditam que o pecado pode ser vencido, que a gente nasce sem o efeito do pecado, que não nascemos pecadores, mas sim que se tornamos pecadores. E isso é uma heresia. Nós nascemos pecadores e por isso que precisamos de um Salvador como Jesus, pois ele foi o único que venceu o pecado na sua totalidade e nos pode conceder a salvação. Que vocês possam se aprofundar no conhecimento da EBD, estudar as passagens, pesquisar na internet, tem vários vídeos de pastores comentando a lição. Aqui só foi uma recapitulação rápida, espero que você estude, e se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Que vocês venham deixar o seu like, que vocês venham comentar, que vocês venham assistir, e qualquer dúvida pode me perguntar. E se inscreva no canal se não é inscrito. Até mais.